Senhor, nós queremos ficar, Senhor, com as riquezas dessa nação. Palhaço, vai trabalhar, vagabundo. Agora à noite, a Polícia Federal pediu ao Supremo Tribunal Federal a quebra dos sigilos fiscal e bancário e uma autorização para ouvir o ex-presidente Jair Bolsonaro sobre esse esquema das joias. Informação que foi revelada pelo jornal Estadão e confirmada pela nossa equipe aqui do Jornal da Band. A investigação se aproxima, portanto, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Questionado sobre a informação de que Cid estaria negociando um Rolex na semana passada, Bolsonaro chegou a dizer que não via maldade em cotar um preço. Os investigadores também querem ouvir a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e pediram à polícia americana documentos sobre a movimentação financeira feita por lá com a venda ilegal desses presentes dados ao então presidente Jair Bolsonaro. Vou pegar o fato aqui. O fato é, um ministro da Justiça recebeu um documento, certo, doutor Fábio, dizendo em quais locais o Lula no Nordeste teve mais votos, correto? Aí estão se investigando quem foi que pediu esse documento, etc, etc. A primeira pergunta que eu faço é, isso não é estranho para vocês? O que um ministro da Justiça tem a ver com o desempenho eleitoral do primeiro turno? Nada. Absolutamente nada. Segundo, é visível por dados estatísticos, se você for olhar as operações da Polícia Rodoviária Federal no segundo turno, em que eles focaram o estado da Bahia, o Nordeste teve um número de operações absurdamente maior do que qualquer outra região. Por qual razão isso? O maior número de índices... Vocês estão discutindo aqui a questão processual, e eu acho extremamente válido discutir a questão processual, mas nós tivemos, e isso está muito claro, uma questão de tentativa de golpe de Estado. E eu afirmo isso aqui. Nós tivemos uma tentativa. Assim, me perdoe falar aqui, Ricardo. Dói de ter que dizer isso aqui no programa. Tu não consegue enxergar uma coisa boa no governo do Lula. Tudo o cara erra. Olha, se o cara faz a farmácia popular, tu vai criticar. Se o cara quer fazer a retomada do novo PAC, que pode viabilizar a BR-364 e a ponte binacional e transformar Rondônia no celeiro do mundo, tu critica. Se o cara vai lá, amplia o Bolsa Família para combater muito fortemente a pobreza e a desigualdade social no país, tu critica. Nada que o cara faz é bom para ti. Só o Bolsonaro é o dono da bola. Me fala uma coisa que o Bolsonaro fez, a não ser o porto de Guajará-Mirim, que ele não inaugurou, isso aqui eu vou falar publicamente, porque está vindo ano eleitoral, além do porto de Guajará-Mirim. Me fala uma obra do Bolsonaro em Rondônia, que deu mais de 70% de voto para ele. Ele não fez nada aqui porque ele falava, ó, lá em Rondônia já é meu, já não precisa fazer nada não. Vamos largar lá kit robótica no Nordeste com Arthur Lira para minimizar. Ganhou em Maceió, na capital do Alagoas. Sabe a quantidade de recursos federais que veio para cá? Não, veio dinheiro. Agora se os políticos não fazem, problema. Dinheiro, verba federal, veio um monte para Porto Velho e para Rondônia. Meu irmão, Ricardo, com exceção do Dr. Mauro e o Expedito Neto, todos os deputados eram de direita. Tu coloca em xeque a credibilidade dos próprios políticos de direita do Brasil e do estado de Rondônia, meu irmão. Se tu fala que o Bolsonaro botou recurso do estado, por que o Lula não pode pôr? O Brasil está quebrado? O Brasil não está quebrado coisa nenhuma. O arcabouço fiscal é um sucesso. O Tarcísio de Freitas, que tu tanto idolatra aqui no programa, foi favorável. Tá todo mundo errado. Deixa de ser pessimista, Ricardo. Vamos ser otimistas. O teu filho pode fazer medicina, que até agora tu não conseguiu pagar na particular, através do governo Lula, que vai ampliar o FIES, o ProUni, o Educa Mais Brasil, vai ampliar as ofertas na universidade pública. Tu tem que torcer pro Lula acertar, pro teu filho ser médico. Teve FIES, ele não quis. O teu filho tá Ele não quis, ele quer federal. Ele não quer financiamento. Conclua essa Ele tá estudando para passar na federal. Se o teu filho ele não quer financiamento, não. Ele teve e não quis. Perfeito. Então, se tu quer que teu filho vá para a Universidade Federal, tu tem que torcer pro Lula ele estudar, não é pro Lula, não. É para ele estudar. Tu tem que torcer. É para ele estudar, para ele não precisar de migalhas de governo, não. Tá bom, então. Senhor, então, beleza. Ele vai estar numa universidade. Que Deus abençoe, Vitor, não se frustre. E coloca até pressão no menino. Depois, do jeito que tu fala,
vai botar até medo no menino fazer a prova lá no dia. Que o atual governo desfaça o que o governo passado fez, que foi cortar. Não tem papel higiênico dentro da Universidade Federal do Estado de Rondônia. Vá no campus da Unip para ver o Conclua, Samuel. Então, assim, se o governo pretende investir R$1 trilhão em 4 anos, a gente tem que aplaudir. Olha, o que foi investido em Rondônia até agora, em 7 meses do governo Lula, foi 4,41 vezes mais do que foi investido no ano passado no governo do Bolsonaro e do Tarcísio. São 606 milhões de reais. Sofia. E se houver malversação, Cícero Moura, do recurso público, a culpa é da bancada federal rondoniense, que 100%... Muita gente fala pra mim assim, o Zema é uma alternativa pra 2026. Zema e Tarcísio não têm a menor chance no embate com Lula. Por uma razão. É um populista versus 2 técnicos. Quem elege políticos são as pessoas mais pobres. E se não houver uma pessoa que saiba dialogar, principalmente com os mais pobres, o Lula se reelege em 2026. O Zema tem, se você for analisar, problemas drásticos no discurso dele agora. Não sei se você tem reparado, mas ele tem falado muito do Sul e do Sudeste. Porque o Sul e o Sudeste, porque o Sul e o Sudeste, porque o Brasil não sei o quê, porque lá no Nordeste. É um discurso burro. Politicamente falando, pensando em Brasil, é burro. Se não houver um candidato que tenha habilidade de dialogar com o mais pobre, eu acho que não vai haver uma oposição que seja minimamente consistente. Na minha avaliação, é Lula 2026 reeleito. Amigas dos trabalhadores e trabalhadoras aqui do campo, nós, trabalhadores urbanos, queremos aproveitar esse momento aqui, que temos um deputado recém-possado, doutor delegado Fábio Costa. E foi ótimo o Fábio Costa, o deputado, ter vindo aqui hoje, né, Débora? Porque eu queria perguntar ao deputado se ele sabia que essa comunidade estava vivendo com dificuldade de acesso por falta de estrada. Se o deputado sabe, eu tenho propriedade para falar, porque represento os trabalhadores do saneamento, da dificuldade que é para trazer água encanada. E se o deputado está ocupado agora na Câmara Federal em trabalhar para restaurar isso aqui, para viabilizar a água encanada, para trazer qualidade de vida para a população do campo, que é isso que ele devia estar fazendo, professor Cícero. O deputado Paulão, isoladamente na Câmara, faz essa defesa. O deputado, eu quero recomendar que se some essa luta, já que ele está se mostrando tão disponível para trabalhar. Mas parece que o deputado é muito doutrinado. O deputado só pensa em arma, só pensa em defender armamento e a quem ele segue, que é o candidato perdedor, Bolsonaro. Mas nós estamos aqui hoje para cobrar a responsabilidade do deputado. E é isso que a gente vai fazer, cobrar que ele de fato representa essa população lá na Câmara Federal. Vamos seguir em luta, pessoal!